Aqui está o pastor Marcos Vieira, irmão Daniel Chagas. Ele vai ser o intérprete para o espanhol. Deus vos abençoe. Me has tomado en tus brazos, me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Incline sus cabezas e vamos orar. y vamos a orar. Pai celestial, Padre celestial, nós te louvamos nosotros te alabamos porque estamos aqui porque estamos aquí, Señor, pelo primeiro companheirismo desde el primero compañerismo que temos que ter com a tua palavra. que tenemos que tener con tu palabra, Por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa del Señor Jesucristo, que é a palavra viva, que es la palabra viva, que enviou um mensageiro que nos mandó un mensajero para nos tirar do mundo para nos tirar del mundo e nos enraizar em tua palavra. y nos enraizar en tu palabra. Bendito seja o teu nome, Bendito sea tu nombre, porque todos estamos aqui y que todos que estamos aquí para ouvir o teu mensageiro, para oír tu mensajero, não ouvir a homens, no oír a hombres, mas estarmos todos mas estamos todos atentos à voz do sétimo anjo. a la voz del séptimo ángel. Exaltado seja o teu nome. Exaltado sea tu nombre. Fala conosco. Habla con nosotros. Trata com cada um de nós. Trata con cada uno de nosotros. Endireita aquele que precisa ser Derecha endireitado. aquel que necesita ser derechado. Cura aquele que precisa ser curado. Cura aquel que necesita de cura. Ó Deus, nós te louvamos, Oh Dios, nosotros te alabamos, porque temos aprendido porque tenemos aprendido e a praticar y a practicar o respeito pela tua palavra el respeto por tu palabra e a crer y creemos em tudo en todo o que o mensageiro pregou. el que el mensajero Em predicó, nome do Senhor en el Jesus. nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Deus abençoe a todos. Dios bendiga a todos.
Deus abençoe os pastores. Dios bendiga a todos los pastores, E rever a muitos, de ver a todos, a muchos, conhecer aqueles que nós não conhecíamos. conocer a aquellos que nosotros no conocíamos E agradecer a Deus em primeiro lugar. y agradecer a Dios en primer lugar E ao pastor Manuel Pontes y al pastor Manuel Pontes pela confiança por la confianza de nos trazer aqui ao púlpito de nos traer en el púlpito para falar a palavra do mensageiro. para hablar la palabra del mensajero. Muito embora Mucho en cuenta, eu creio nessa mensagem, yo creo en este mensaje, não por causa do pastor Manuel, no por causa del pastor Manuel, mas porque o Senhor abriu os meus olhos porque el Señor abrió mis ojos para enxergar o mensageiro para poder ver el mensajero e ver que na palavra y ver que en la palabra haveria um profeta para esta era. habría un profeta para esta edad. Eu creio no retorno do profeta, Yo creo en el retorno del profeta, não por causa do pastor Manuel, no por causa del pastor Manuel, mas porque eu creio no que o profeta falou. porque yo creo lo que el profeta habló. Eu creio na visão da tenda, Yo creo en la visión de la tienda, não porque estes pastores me falaram, no porque estos pastores me hablaron, mas porque eu creio no que o mensageiro disse. que yo creo lo que el mensajero habló. Eu creio que vou estar no rapto, Yo creo que estaré en el arrebatamiento, não porque os irmãos estarão, no porque los hermanos estarán, porque eu tenho essa convicção eterna. porque yo tengo esa convicción eterna. Se você vai subir, Porque si usted va a subir, creia crea, que eu também vou. yo también voy, Bendito seja o nome do Senhor. en el nombre del Señor. Vamos aplaudir este nome. Vamos a aplaudir Todopoderoso. este nombre. Aleluia. Aleluya, Vamos ver todos, aleluia. aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea el Señor. Agora, com reverência, Ahora con reverencia, vamos abrir as Sagradas Escrituras vamos a abrir nuestras Biblias no livro de Salmos, en el libro de Salmos, no Salmo de número 105, número 105, começando do verso 1 em diante. versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Alabá, alabá, invoca el nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Cantá, cantá salmos, hablá de todas sus maravillas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Gloriai en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Buscá a Jehová y su poder, buscá siempre su rostro. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Acordaos de las maravillas. Verso 6. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Acordaos de sus maravillas, de los hechos, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Graças a Deus. Amém?
Nosso Deus seja louvado, né? Nuestro Dios seja alabado. São coisas naturais que acontecem. Son cosas que acontecen. O importante é que o Espírito de Deus está no controle de tudo. Lo importante es que el Espíritu de Dios está en el control. Então, lendo agora, continuando a leitura, no verso 8. En continuación la Biblia, versículo 8. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, A qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. la cual concertó con Abraham de su juramento a Isaac. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto semipeterno, Dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de nuestra herdad. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: no consintió de nadie lo agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Que Deus abençoe a porção da sua santa palavra. Que Dios bendiga la porción de su palabra. Podeis assentar. Pueden tomar sus asientos. Eu quero, nesta noite, Quiero en esta noche tomar uma mensagem leer un mensaje que pregou o mensageiro desta era, que predicó el mensajero de esta edad. que eu penso Y yo pienso, que pelo texto lido, porque nosotros, por el texto leído, eu creio que alguns já fazem ideia do que nós vamos falar. alguien está haciendo idea de lo que nosotros vamos a hablar. O tema da mensagem, Tenemos el mensaje, respeito, respeto, é o que nós precisamos ter. lo que nosotros precisamos tener. Todos os jovens, Todos los jóvenes, adultos, adultos, crianças, niños, precisamos ter respeito. precisamos tener respeto. Precisamos entender o que significa respeitar. Precisamos entender lo que es necesario para respetar. Não de uma forma forçada, No de una forma forzada, mas segundo a direção que o Espírito de Deus dá. segundo la dirección que el Espíritu de Dios nos da. Eu creio Yo creo que todos nós que todos nosotros estamos aprendendo, estamos aprendiendo, porque ainda não estamos prontos porque ainda no estamos prontos para subir. para subir. Mas chegará um dia Llegará el día quando nós, cuando nosotros, quando você, cuando usted, não desrespeitaremos no desrespetaremos mais a palavra de Deus más la palabra de Dios, e nem aqueles que a obedecem. ni aquellos que obedecen. Você vai chegar um dia Usted llegará un día que você vai respeitar que usted respetará o seu pastor, su pastor, mesmo que ele falhe, mesmo que ele que falle, porque você que ele erre, que comete errores, porque mesmo que ele cometa um erro, mesmo que ele comete errores, você tem que lembrar usted tiene que se acordar que há uma unção sobre ele, que hay una unción sobre él, sacerdotal. sacerdotal. Então você vai saber separar Entonces usted saberá separar o homem el hombre e o sacerdote. y el sacerdote, E você vai ter respeito a Deus por ele. y usted tendrá respeto a Dios por él. Aleluia. Aleluya. Por exemplo, Por ejemplo, se alguns dos pastores aqui falham, si alguno de los pastores aquí cometen sus erros, um erro normal ou erro. natural,
algo normal o natural. Você não vai formar grupinhos Usted no va a formar grupitos para acusá-lo para acusá-lo ou condená-lo, o condená-lo, porque o seu pastor porque su pastor é passivo de erro. es pacífico de E erro. você vai orar a Deus Usted orará a Dios pelo seu pastor por su pastor e vai estar sempre ao lado y dele. estará siempre a su lado. Isto é respeitar um servo de Eso Deus. es respetar a un sacerdote de Dios. Amén. Amén. E aqui nesta mensagem, respeito. Y aquí en este mensaje, respeto, O mensageiro el mensajero, nos dá uma tremenda lição él nos da una tremenda lición de quanto nós precisamos respeitar o nosso próximo. de cuánto precisamos respetar a nuestro próximo. O profeta diz aqui na página 10, El profeta dice en el parágrafo 10, no página 10, página 10, parágrafo 49, parágrafo 49. o mensageiro diz: eu temo minha mãe, El mensajero dice, yo temo mi madre, eu temo minha esposa, yo temo mi esposa, eu temo minha igreja, yo temo mi iglesia, eu temo todos os servos de Deus, yo temo todos los siervos del Señor, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço a menos que yo colocase una piedra de tropiezo em algum lugar em seus caminhos. en algún lugar en sus caminos. Eu temo as pessoas, Yo temo las personas, eu temo as pessoas da cidade, yo temo las personas de la ciudad, a menos que eu fizesse algo errado, a menos que hiciera alguna cosa errada, que lhes fizesse pensar que le hiciera pensar que eu não fosse um cristão. que yo no fuera un cristiano. Está vendo? ¿Está viendo? Você tem, Usted tiene, antes que você possa ter respeito, antes que tuviera respeto, você tem que ter temor. usted tiene que tener temor. E Deus exige isto. Y Dios exige eso. Ele exige respeito. Él exige respeto. Ele pode fazer isto, Él puede hacer esto. porque Ele é Deus. Porque Él es Dios. Ele é Criador. Él es criador. Ele é meu dono. Él es mi dueño. Ele é seu dono. Él es su dueño. Nós somos seus servos. Nosotros somos sus siervos. Então nós devemos obedecer a sua palavra. Entonces debemos de obedecer su palabra. E se nós obedecemos a sua Y si palavra nosotros obedecemos su palabra e damos a Ele total respeito, y le damos a Él total respeto, você vai saber usted va a saber como respeitar um servo de Deus. cómo respetar a un siervo del Aleluya. Señor. Aleluya. Agora, Ahora, você tome, por exemplo, usted toma por ejemplo o homem. un hombre Ele é um fazendeiro. que él es un agricultor, Agricultor. Ou possivelmente ele é um empregado de loja. o talvez seja un empleado. Ninguém lhe dá nenhuma atenção. Nadie le da ninguna atención. Ele não ganha muito bem. Él no gana muy bien. Ele não tem um bom carro. Él no tiene un buen auto. Ele não tem uma boa casa. Él no tiene una buena casa. Mas chega um dia Por él llegará un día que ele terá um bom emprego. que él tendrá un buen empleo, un buen trabajo E terá uma boa casa. y tendrá una buena casa, Terá uma boa esposa. tendrá una buena esposa, Bons filhos. buenos hijos. Ele vai morar no melhor bairro da cidade. Él irá a vivir en el mejor barrio de la ciudad. Mas antes ele era um pobre coitado. Antes era un pobre E agora y ahora as pessoas o veem diferente. las personas lo miran diferente. Antes não o respeitava. Antes no lo respetaban. E agora, porque ele conseguiu alguma coisa, Ahora como él consiguió algo, ele passou a ser um homem de él respeito. pasó a ser un hombre respetado. No povo de Deus não é desse jeito. El pueblo de Dios no es de esta manera. No meio da mensagem não é dessa En maneira. el mensaje no es de esta manera. Não importa o que você tem, No importa lo que usted em que tiene, casa você more, ni en qué casa usted o vive, que tipo de carro você tenha. qué tipo de auto usted tiene. Não importa a sua conta bancária. No importa su cuenta en el banco. Deus nos vê de igual maneira. Dios nos ve de igual manera. Aleluia! Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea el Señor. Aleluia! Aleluya. Deus nos vê iguais. Dios nos ve igual. Agora ele constituiu homens, Ahora Él constituyó el hombre. como falou o apóstolo Paulo, Como habló Pablo, que Deus pôs o quíntuplo na igreja. que Dios
colocó el quíntuplo en la iglesia. apóstolos, Apóstolos, profetas, profetas, mestres, evangelistas, evangelistas, pastores. Eles têm esta unção. Ellos tienen esta unción. Nós somos pastores, Nosotros somos pastores, mas não somos melhores do que vocês. pero no somos mejores que ustedes. Há apenas uma unção, Apenas una unción, mas por termos esta unção, pero por tenemos esta unción, você também tem a unção do Espírito usted Santo. también tiene la unción del Espíritu Talvez Santo. você não tenha a responsabilidade de um pastor. Tal vez usted no tiene esa responsabilidad de un pastor. Talvez você não foi chamado para pregar. Tal vez no fue llamado para ser un predicador. Assim como Deus não chamou uma mulher para ser pastora, Así como Dios nos llamó a una mujer para ser pastora. também não chamou a todo homem para ser pastor. Y nos llamó a todo el hombre también para ser un pastor. Mas você pode ser uma testemunha. Pero usted puede ser una testemunha. Você pode ser usado pelo Espírito Santo. Usted puede ser usado por el Espíritu Santo. Ainda que muitos não lhe respeitem. Ainda que muchos no lo respeten. Mas há um Deus que vê todas as coisas. Porque hay un Dios que ve todas las cosas. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea el Señor. Temos aqui um outro exemplo que o mensageiro nos conta. Tenemos aquí otro ejemplo que el mensajero nos muestra. De um homem que foi presidente lá nos Estados Unidos há muitos anos De atrás. un hombre que fue presidente en los Estados Unidos há mucho tiempo atrás. Chamado John Kennedy. Llamado Juan Kennedy. John John Kennedy. Kennedy. Ele naquele tempo o profeta dizia hoje à noite. Él dice naquele tiempo el profeta dijo, Se ele não "Hoy a fosse o noche, presidente Kennedy, si no fuese nuestro presidente Kennedy, o que seria se ele fosse o mesmo homem que ele é? lo que sería si él fuese el mismo hombre que era antes, Que ele fosse um trabalhador que trabalhou na Colgate. que fuera un trabajador que trabajó en el Colgate, Era um simples operário. era un simple trabajador, Não chamava a atenção de ninguém. no llamaba la atención de Ninguém nadie, olhava para ele. nadie lo miraba, Ele era um trabalhador de era un fábrica. trabajador de fábrica, Ganhava pouco. ganaba poco, Não tinha carro. no tenía auto, Mas Deus tinha um propósito na vida pero Dios dele. tenía un propósito en su vida, E o levou à presidência da y lo República. llevó a presidente de la República, E ele passou a ser um homem respeitado y él pasó a ser un hombre em toda a respetado sua nação. en todos los lugares, A ponto que até hoje a punto que hasta hoy os livros falam da sua vida. los libros hablan de su vida, Nas escolas contam da sua en vida. las escuelas hablan de su vida. Isso é muito bom. Eso es muy bueno, Mas há algo tremendo para nós nesta noite. pero hay algo tremendo para nosotros esta noche. Um dia uma criança nasceu Un día un niño nació num lar muito pobre, en un hogar muy pobre, em uma cabana uma casa de madeira, en una casita de madera, onde havia muitas brechas, donde había muitos buracos. muchos agujeros, muy huecos, E talvez y tal vez a mãe e o pai su madre, su padre não imaginava o que aconteceria com aquela criança. no imaginaba lo que iría a acontecer con aquel. Mas algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural Algo aconteceu. sobrenatural aconteció. Uma luz irrompeu em cima dele. Una luz descendió sobre su cabeza. Quem estava ali presente Él estaba en aquel lugar, viu aquela luz. vio aquella luz. Eles não entendiam, Ellos no entendieron, mas a mãe daquela criança guardou no coração pero su madre guardó en el para corazón dizer o que seria isso. para decir lo que era aquello. Aquela criança não sabia, Aquel niño no sabía, não entendia. no entendía, Mas um dia, pero un día, quando começou a andar, cuando comenzó a andar pobre, pobre, descalço, descalzo, sem roupa, sin ropa, sem comida, sin comida, ia para a escola yendo para la escuela, e o seu lanche era pipoca. y su comida era maíz. Mas e ele era rejeitado, Él era rechaçado, porque não tinha classe social, porque no tenía clase social. mas havia algo diferente. Había algo diferente. Ele nasceu profeta. Él nació un profeta. Aleluia! Aleluya. E quando ele chegou à juventude, Y cuando él llegó a su juventud,
não sabendo propriamente o que ia fazer, no sabiendo propiamente lo que iba a hacer. ele se tornou um vaqueiro, Él era un vaqueiro, caçador, cazador, pescador, pescador, e fazia tantas outras y coisas, hacía tantas otras cosas, se tornou até um boxeador. até un luchador, Até aquele tempo, hasta aquele tempo, ele não era bem respeitado entre as él no era pessoas, bien respetado, porque o seu pai era um bêbado, porque su padre era un borracho, fabricador de uísque, fabricaba whisky, fumante, fumante, mastigava fumo. él comía tabaco. Mas quando Deus começou a manifestá-lo, Pero cuando Dios comenzó a se as manifestar, pessoas começaram a olhar para aquele jovem las personas comenzaron a mirar para aquel joven e começaram a chamá-lo de louco, y comenzaron a llamarlo de loco, porque havia algo diferente nele, porque había algo diferente en él, havia algo sobrenatural había nele. algo sobrenatural sobre él, Era a coluna de fogo que o era la vivificava. columna de fuego que estaba sobre él. Aleluia! Aleluya. E este homem Y este hombre continuou na vida, continuou continuó la vida, prosseguindo o seu caminho. prosiguió. Ele rejeitou muitas vezes, Él rechazó muchas veces, não conseguia entender, no conseguía entender, mas aquele que Deus chama, pero aquel que Dios llama, mesmo que ele não entenda, mesmo que él no entienda, o Espírito de Deus vai abrir o seu coração Espíritu de Dios abrirá su corazón e vai dizer para y ele: va a decir a él: eu te chamei, yo te llamé, você é meu, usted es mío, você nasceu no lar pobre, você nació en un hogar pobre, mas isso não importa. pero eso no importa, Não importa a riqueza, no importa la riqueza, não importa a casa, no importa casa, não importa o que os outros digam, no importa lo que los otros digan, eles saberão, él saberá, esta nação saberá, esta nación saberá, a sua mensagem su mensaje vai invadir o mundo, va a invadir el mundo, vai invadir o inferno. va a invadir el infierno, Aleluia! aleluya, Aleluia! aleluya, E todos saberão y todos saberán que tu és meu profeta. tú eres mi profeta. Aleluia! Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito seja el Señor. Você está feliz? ¿Usted está Você feliz? crê assim também? ¿Está feliz? Você crê que esta mensagem, ¿Se cree que este mensaje, ou nesta mensagem, o en este mensaje, não há falhas? no há Não há falhas. errores? Ela é perfeita. Ella es perfecta. O homem é falho, El hombre tiene errores, mas Deus é perfeito. pero Dios es perfecto. Ele não poderia levantar um profeta Él no podría levantar un profeta que iria trazer quería traer uma un mensagem mensaje falível, lleno de errores, falível. ele teria que trazer uma mensagem perfeita, Tenía que tener un mensaje perfecto, porque estaria tirando um povo do mundo porque estaría sacando un pueblo del mundo para levar de volta para llevarlos de vuelta para a palavra perfeita. para la palabra perfecta. Amém. Amén. Bendito seja Deus. Bendito seja el Señor. Aleluia. Aleluya. O profeta diz aqui no parágrafo 53, El profeta dice en el parágrafo 53, e isso, eso, e porque Deus é Deus, porque Dios es Dios, ele merece um respeito, Él merece todo respeto, correto? correcto. E nós temos que respeitá-lo Nosotros tenemos que respetarlo, e demonstrar todo o respeito para ele. demostrar todo respeto para Él, E aquilo traz respeito. y aquello traerá respeto. Deus tem exigido aquilo para ele mesmo Dios ha exigido para Él mismo e para todos os seus servos. y para todos sus siervos. Deus exige respeito para seus servos, Dios exige respeto para sus siervos, porque ele vindica esses seus servos pela sua palavra. porque Él vindica a sus siervos por su palabra. Ele toma esses servos Él toma a sus siervos e os faz servos de Deus y los hace siervos del Señor, e prova que eles são servos, y prueba que Él son sus siervos, fazendo a sua palavra haciendo su palabra, operar cooperar
operar operar através desses servos. de sus siervos. Amém? Amén. Então, quando você olha para esses pastores aqui, Entonces, cuando usted mira para esos você vai pastores, saber, usted va a saber, você que está aqui assentado, usted que está aquí sentado, talvez o seu Talvez pastor esteja su aqui, pastor um esté deles, aquí nesta noche. você vai saber Usted va a saber que o poder que el poder operador operador do Espírito Santo del Espíritu Santo está sobre ele. está sobre él. Então respeite os servos de Deus. Entonces respeta el Tenha siervo de temor a Dios. Deus. El temor a Dios. Porque quando você desrespeita a palavra, Cuando usted respeta para la quando palabra, você desrespeita o seu pastor, cuando usted respeta a su pastor, você está desrespeitando a Deus. usted está desrespetando a Dios. Muito cuidado. Mucho cuidado. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Amém, meus amados. Amén, mis amados. Esta é a grandeza da palavra. Esa es la grandeza de la palabra. De ter um coração disposto Ter un corazón dispuesto para ouvir, para oír, para que o Espírito de Deus para que el Espíritu de Dios trate com cada um de nós. trate con cada uno de nosotros. Não é assim que nós temos que ser? ¿No es así que tenemos que ser? Por isso que lá no livro de Provérbios, Por eso en el libro de no Proverbios, capítulo 51, No capítulo ou 22, perdão, 22, verso 6, versículo 6, diz: diz: ensina o menino ensina a tu niño no caminho em que deve andar, del camino que debe andar, porque quando ele crescer, porque cuando él crecer, não se desviará dele. no se desviará de él. O mensageiro diz El mensajero dice que ele pode se desviar do caminho, que él puede desviarse del camino, mas o caminho vai estar ali. pero el camino estará E allí. se ele se desviar Y si él se desviará e eu for andar o mundo, y volver al mundo, ele vai lembrar um dia él se va a acordar un día que ele saiu do caminho correto. que él salió del camino E se ele correcto. tem temor a Deus, Y si él tiene temor a Dios e ele respeita a palavra, y él respeta la palabra, ele vai fazer como o filho pródigo él hará como el hijo pródigo e vai dizer: y va a decir: Pai, Padre, pequei contra os céus pequé contra el cielo e contra ti, y contra ti, já não sou digno ya no soy digno de ser chamado teu filho. de ser llamado tu hijo. E ele volta Y él vuelve para a casa do pai, para la casa del que Padre, ele desrespeitou, y él le respetó, que ele agiu de forma errada. él se comportó de forma errada, E ele vai chegar para o pai. y él llegará a su padre Ele vai dizer primeiro: Pai, pequei contra o céu y él dirá: Padre, pequé contra el e cielo a ti, y contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. no soy digno de ser llamado tu hijo. Trata-me Trátame como um dos teus empregados. como uno de tus empleados. E Deus se agrada tanto disto, Y Dios se agrada tanto de que eso. nesta parábola, Y en esta parábola, o pai viu o arrependimento do filho el padre vio el arrepentimiento de su e hijo chamou um dos empregados. y llamó a uno de sus empleados Ele disse: Olha, tragam depressa sandálias, y dijo: muda esas sandalias, vestidos, vestidos, ponham um anel no dedo desse meu filho. coloque un anillo en su dedo. Ele um dia me desrespeitou, Él un día me desrespetó. ele virou a cara para mim. Él viró el rostro para mí. Mas ele se arrependeu Por él se arrepintió e voltou. y volvió. E quer que eu trate como um dos meus empregados. Quiere que lo trate como uno de sus empleados. Mas filho nunca deixará de ser filho. Mas hijo nunca se dejará de ser hijo. Aleluia! Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea el Señor. E o pai vai dizer: Y el padre va a decir: Este meu filho estava morto e reviveu. ese mi hijo estaba muerto y revivió. Estava perdido e foi achado. Estaba perdido y fue encontrado. E começaram a Y alegrar. comenzaron a se alegrar. Agora há algo tremendo nesta parábola do Ahora filho hay algo pródigo, tremendo en esta parábola. que talvez muitos não se lembram do filho que ficou em casa. Tal vez muchos no se acuerdan del hijo que quedó en su casa. Vamos tratar de uma questão pessoal neste momento. Vamos a tratar de una cuestión pessoal neste momento. Talvez não são muitos, não são somente aqueles que saem de casa que são rebeldes. Talvez no son solamente aquellos que salen de casa que son rebeldes. Provavelmente são aqueles que ficam, Probablemente son aquellos que quedan, que não se expressam muito, que no se expresan mucho, que não são dados a conversar com os pais. que no hablan mucho con sus padres. Mas aquele filho que ficou em casa, Porém, aquel hijo que quedó en casa, que trabalhava, que trabajaba, que não gostou porque o filho mais novo voltou. no le gustaba porque su hijo más nuevo volvió. Sim,
E ele chegou para o pai. Y él llegó a su padre. Ele disse: há tanto tempo estou contigo. ¿A cuánto tiempo estoy contigo? Trabalho dia e noite. Trabajo de día y de Acordo de noche. madrugada. Levanto de madrugada. Vou para a fazenda. Voy para mi hacienda. Vou para abrir a loja. Voy para abrir la tienda. Eu vou fazer cumprir as tuas ordens. Voy a hacer cumplir tus órdenes. E todos estes anos, Y todos estos tu años, nunca me destes nada tú nunca me diste nada. para me alegrar com os meus Para me alegrar amigos. con mis amigos. Aí vem esse teu filho Ahí viene ese tu hijo. que te Que desrespeita, te desrespeta. gastou tudo Gastó com todo. prostitutas, Com prostitutas, com bêbados, Con bêbados. zombando de ti. Zombando de ti. Ele volta Él vuelve. e tu o recebes com alegria. Tú lo recibes con O que é que eu alegría. tenho feito todos esses anos? O que yo tengo hecho en todos esos años. Mas veja como este jovem era estúpido. Mas veja como este joven era estúpido. Ele tinha tudo em casa. Él tenía todo en O casa. pai dele disse: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Y el padre dijo, todo que tengo es tuyo, Por que hijo. você não enxerga isso? Porque no podés ver estas cosas. Todos esses gados são teus. Todas esas vacas son tuyas. Todas as ovelhas são tuas. Todas esas ovejas son tuyas. Você não vê toda esta terra. Você es dueño de todas esas tierras. Quando Deus me tomar, Cuando Dios me llevar, você e seu irmão usted y su hermano vão herdá-las. van a herdar. Amém? Amén. Então esse filho que ficou em casa, Y ese hijo que quedó en casa, ele não entendia nada. él no entendía nada. Tinha tudo, Tenía todo, mas não enxergava. no podía ver. E aí muitas vezes, Y muchas veces, muitos não estão enxergando muchos no están o viendo que Deus trouxe por meio do mensageiro. lo que Dios trajo a través del Ele mensajero. trouxe toda a revelação. Él trajo toda la revelación. Nada ficou para trás. Nada quedó para atrás. Embora que há algumas coisas En muchas cosas nós ainda não sabemos. nosotros no sabemos, Porque o mensageiro diz porque el mensajero dice que os trovões não foram revelados. que los truenos no fueron revelados. O cordeiro ainda está no trono. El cordero está en el trono. O sangue está no propiciatório. El santo está en el propiciatorio. Ele diz que vai retornar. Él dice que va a retornar. A graça ainda está estendida. La gracia ainda está extendida. Então nós estamos salvos. Entonces estamos salvos. Amém? Amén. Eu creio assim. Yo creo así. Se o cordeiro está no trono, Si el cordero está en el se trono, há sangue no si propiciatório, hay sangre en el eu propiciatorio, tenho que enxergar isso yo tengo que ver esas cosas e não torcer y no o torcer que o profeta disse. lo que el profeta dice. Se o cordeiro está no Si trono, el cordero está en el trueno, não sou eu que vou tirar. no soy yo que voy a Ele tirarlo. vai sair Él va a salir no tempo que Deus determinou. en el tiempo que Dios determinó. Aleluia! Aleluya. E aquele filho, Y aquel hijo, o irmão do pródigo, el hermano del pródigo, ele disse, mas o pai disse para ele: el padre le dijo, mas filho, mas hijo, tudo que eu tenho é teu. todo lo que tengo es tuyo. Você não precisa pedir. Usted no precisa pedir. Está com fome? ¿Está con hambre? Quer se alegrar com seus ¿Quiere amigos? se alegrar con sus amigos? Vá ali no curral, Bate al el curral, pegue uma vaquinha, um pegue una terneirinho, vaca, faça festa com seus amigos. haga la fiesta con sus amigos. Você tem essa liberdade. Tenés esa libertad. Tudo que eu tenho é teu. Todo lo que tengo es tuyo. Este teu irmão, Ese tu hermano, ele agiu de forma impensada. él De se forma... comportó de manera errada. Sim. Mas ele voltou arrependido. Él volvió arrepentido. Ele é meu filho. Él es mi hijo. Ele é teu irmão. Él es tu hermano. Vivamos em paz. Vivamos en paz. Alegremos-nos juntos. Alegrémonos juntos. Vamos crer nisso. Vamos a creer en esto. Deus enviou um profeta. Dios envió un profeta. Ele veio com uma mensagem. Encuentro con el mensaje. Esta mesma mensagem Este mismo mensaje que está em português, que está en que portugués se chama respeito. se llama respeto. O pastor Demétrio tem ela em espanhol. Pastor Demetrio la tiene en español. Ele não pode pregar de maneira diferente da que está em português. Él no puede predicarla de manera diferente. Se ele é um homem cheio do Espírito Santo, Lleno del Espíritu temente a Santo. Deus, Él es que teme a Deus, que teme a Dios. que respeita a Que palavra, respeta la que palabra. crê no mensageiro, Que respeta el mensajero. que respeita a mensagem. Que respeta el mensaje. Lá no seu país, Lá en su país. ele vai passar da mesma Él maneira. pasará de la misma Não manera. vai alterar e nem diminuir. Él no va a
acrescentar. Ele vai respeitar a unção dessa Él mensagem. respetará esta palabra. Aleluia! Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Gracias a Dios. O profeta fala aqui no parágrafo 57 El profeta dice en el parágrafo 57. que ele fala que gostaria de falar de um homem, Él le habla que le gustaría de hablar de un hombre, um grande e poderoso profeta un grande y poderoso profeta chamado Moisés. llamado Moisés. O povo Israel El pueblo de Israel deveria ter entendido, debería ter entendido, de acordo com a Escritura, de acuerdo con la escritura, que Deus ia libertá-los, que Dios iba a libertarlos, porque havia uma promessa porque había una promesa que Deus fez a Abraão. y Dios le hizo a Abraham. Não é verdade isto? ¿Es verdad eso? Bendito seja Deus. Bendito seja Dios. Porém, Pero logo que Deus tinha o seu homem preparado luego que Dios tenía ese hombre preparado para lhe enviar ao Egito, para enviarlo a Egipto, eles não tiveram respeito por Moisés. ellos no tuvieron respeto por Moisés. Eles o expulsaram e disseram: Ellos lo expulsaron y dijeron: irá você nos matar assim como matou aquele egípcio? ¿irá usted nos matar como mató a aquel Egipto? O que causou O que causó que eles permaneceram em escravidão por mais 40 anos. ellos permanecieron en esclavitud por 40 años. Eles permaneceram em escravidão porque eles recusaram respeitar o libertador. Ellos permanecieron en esclavitud porque recusaron respetar O libertador el libertador que veio para libertá-los. que vino para libertarlos. Deus enviou um profeta Dios envió un profeta que veio para nos tirar do mundo, que vino para tirarnos del mundo, do sistema, del sistema, não com uma espada, no con una espada, não com uma teologia, no con una teología, não com a filosofia, no con una filosofía, mas com a espada do rei, con la espada del rey, com a revelação. con la revelación. Mas ele não veio sozinho. Él no vino solo, Deus estava nele, Dios estaba en él, na teofania. en la teofanía. E quando ele falava, Y cuando él hablaba, era Deus falando, era Dios hablando, porque era a palavra, era la palabra, era a revelação. era la revelación. Então a palavra falada pela boca do profeta Entonces la palabra hablada por la boca del profeta tinha um poder transformador tenía un poder que transformador despertava as pessoas. que despertava a las E personas. eles diziam: Y ellos decían: mas que mensagem é esta? pero qué mensaje Que es este? pregador é ¿Qué este? predicador es Está este? falando coisas estranhas. Está hablando cosas extrañas. É como se eles estivessem falando línguas estranhas, Es como ou si ele ellos falando línguas estaban estranhas. hablando lenguas extrañas. Mas só os eleitos entendiam, Pero solo los elegidos entendían. porque o profeta diz Pero el profeta dice que Deus não se revela que Dios no se revela a incrédulos, a incrédulos. ele se revela ao crente. Él se revela a los creyentes. E a mensagem Y el é para um mensaje, povo, a mensagem é para um povo el mensaje es para un pueblo que estaria esperando que está ahí esperando um dia un día Deus enviar uma libertação, Dios enviar una libertación. porque nós estávamos escravizados Nosotros estábamos en esclavitud pelo sistema, por el sistema, pela la teologia, teología, pela la filosofia, filosofía, pela política. la política. Eles nos mantinham em cabresto. Ellos nos mantenían en cabresto. E desde antes da fundação do mundo, Y desde antes la fundación del antes mundo, dele criar todas as coisas, antes de él criar todas las cosas, antes dele ser Deus, antes de él ser Dios, ele não havia nem sido adorado él no ainda, había sido ni adorado ahí. porque Deus é um objeto de adoração. Que Dios es un objeto de adoración. Ele era apenas Elohim. Él era apenas Elohim. Ele não havia ainda criado os anjos Él para no había criado adorá-lo, los ángeles para adorá-lo. para adorarlo. Mas antes disso, Pero antes de eso, lá em cima, allá arriba, ele viu um povo él vio un pueblo que ele tiraria que él tiraría y do sacaría sistema do mundo del sistema del com mundo uma mensagem con un mensaje por meio de um homem a través de un hombre que nasceu em uma desgraça de vida, nació en una desgracia que de foi vida, desprezado por muitos, desprezado por el mundo, que foi desrespeitado por muitos, que fue desrespeitado por muchos, mas foi através daquele rejeitado pero vino aquel rejeitado que Deus trouxe uma y mensagem Dios trajo un mensaje que tirou a mim e a você que sacó a mí y a usted desta era trevosa. de edad. Aleluia! Aleluya.
Bendito seja Deus. Bendito seja Dios. Você crê ¿Usted cree? que quando você ouviu essa mensagem a primeira vez, Tal vez usted está oyendo ese mensaje por primera vez. você não entendeu, Se no entendió, talvez criticou, tal vez criticó, zombou, zombó, riu, rió, deu de mão, dejó de lado. talvez deu um chute Tal vez dio un puntapié e disse: este homem é louco, y dijo, ese hombre es loco. ele é um doido. Ese es un loco. Que negócio é esse de revelação? ¿Qué negocio es ese? Que negócio é esse de lava-pés? ¿Qué negocio es ese de lavar los pies? Que negócio é esse de tomar vinho amargo na ceia? ¿Qué negocio es ese de beber vino amargo en la Santa Cena? Que negócio é esse de comer um pão duro? ¿Qué negocio es ese de comer un pan duro? Não, na nossa reunião, En nuestra reunión, nós comemos um pão macio, nosotros comemos un pan macizo, tomamos suco de uva, tomamos suco de ugula, ugla, jugo de uva. jugo de uva. de uva. Nós não lavamos pés de ninguém. Nosotros no lavamos los pies de nadie. Ah, eles são os pés fedidos. Ellos son los pies heridos. Não vou me rebaixar a isto. No me voy a rebajar a eso. Mas eles esquecem. Ellos Esquecem se olvidan que um dia que un día o Senhor Jesus, el Señor Jesús, com os 12 ali no con cenáculo, los 12 allí en el cenáculo, ele se humilhou. Él se humilló. Depois de ter dado o pão e o vinho, Después de dar el pan y el vino, ele tirou a sua roupa, él sacó su ropa. cingiu-se com uma toalha Él se agachó con aquella toalla e se sentou no chão. y se sentó en el suelo. Chegou para os seus discípulos Y llegó para sus e discípulos disse: põe o pé aqui, y dijo, ponga su pie. que eu vou lavar vocês. Que voy a lavar ustedes. Esta é a revelação. Esta es la revelación. Aleluia! Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. E este mensageiro, Y este mensajero chamado William Branham, llamado William Branham veio restaurar vino a restaurar aquilo que havia perdido, aquello que había que perdido. os profetas do passado, Y los profetas del ou melhor, os pasado, pregadores do y los passado, pregadores del pasado haviam rejeitado, habían rejeitado, passaram a desrespeitar. lo pasaron a desrespetar. Eles não criam mais, Ellos no crían más. passaram a ensinar outras coisas para o povo, Pasaron a enseñar otras cosas para el pueblo. deixaram de ler as escrituras, Dejaron de leer la Biblia. porque eles passaram a não temer mais a Deus, Porque les pasaron a no temer más a Dios. e o povo ficou escondido, Y el pueblo quedó escondido. como o povo das eras passadas, Como el pueblo de la edad pasada. oprimido pelo sistema romano, Oprimido por el sistema romano. que lhes foi tirado das missas, Que le fue sacado las misas. a leitura da Bíblia, La lectura de la Biblia. e eles esqueceram de muitas coisas. Y ellos se olvidaron de muchas cosas. E o sistema eclesiástico Y el sistema eclesiástico copiou da mesma maneira. hizo la misma cosa. Homens começaram a ir para lugares a estudar, Hombres comenzaron a ir para lugares para estudiar. porque eles acharam Porque ellos pensaron que a palavra de Deus não era suficiente para eles. que la palabra de Dios no era suficiente para Eles queriam ellos. muita sabedoria, Ellos tenían mucha sabiduría. porque eles não queriam aquilo que Deus estava falando. Porque ellos no querían aquello que Dios estaba hablando. Veja, Satanás estava guiando alguém Satanás estaba guiando a alguien por meio de um sistema, por el mismo sistema, levando-os levando a um conhecimento a un conocimiento científico científico para derrubá-los. para tirarlos, Para para derrubá-los. derribarlos. Mas um dia, Pero un día, aquele povo que estava cegado, aquel pueblo que estaba lá no ciego, recôndito, allá escondido, porque havia uns eleitos, porque allí había elegidos, mas eles estavam cobertos por um pano, um sistema eclesiástico. ellos estaban cubiertos por un sistema. Eles estavam cegos, Ellos estaban ciegos, eles não enxergavam, ellos nada no veían, eles não entendiam o que os pregadores falavam, ellos no entendían lo que los pregadores porque eles hablaban. falavam da sua própria interpretação. Ellos hablaban de su propia interpretación. Mas eles clamavam, havia um grupo que clamava: Había un grupo que clamaba: Senhor, Señor, Senhor, Señor, há algo
diferente algo diferente com essa con mensagem. este mensaje. Ela não tem unção, Ella no tiene unción, ela não tem poder, ella no tiene poder, não há cura no nosso meio, no hay cura en nuestro não há medio, revelação, no hay adoración, o amor acabou, el amor acabó, não há respeito, no hay respeto, marido não respeita a esposa, marido no respeta a la a esposa, esposa não respeita o marido, la esposa no respeta al os marido, pais não respeitam os filhos, los padres no respetan a los hijos, os pastores não respeitam o rebanho, los pastores no respetan al rebaño. mas aquelas ovelhas clamavam, Aquellas ovejas clamaban como o povo do Egito estava ali clamando, cuando el pueblo del Egipto estaba por clamando tanto tempo, tanto tiempo, até que um dia hasta que un día Deus ouviu o clamor. Dios oyó el clamor. E um dia, quando ele levantou Y Moisés, cuando levantó Moisés, que o comissionou, comisionó, manifestou muitas coisas antes de enviá-lo, manifestó muchas cosas antes de enviarlo. e Moisés estava descendo, Y Moisés estaba e o diciendo, profeta diz numa mensagem: y el profeta dice en el mensaje, para onde vai, Moisés? ¿para dónde vas, Moisés? Eu disse: eu vou libertar um povo. Él dijo, voy a libertar un pueblo. Com que tu vais? ¿Con qué vas? Com esta vara que tu me Con mostraste? esta vara que me mostraste. Aqui está, vai ser, através dela, A través de ella, eu vou manifestar yo voy a manifestar o sobrenatural el sobrenatural que tu me mostraste ali que no tú monte. me mostraste allí en el monte. Mas Deus não envia um homem sozinho. Dios no envía a un hombre solito. Então ele envia Arão. Entonces, Él enviará. Ele enviou Arão com ele. Ele Arão. enviou Arão. Porque o profeta diz Porque el profeta dice que Deus não chamou que Dios no llamó o pastor Demétrio sozinho. el pastor Demetrio solito. Ele tem a esposa. Él tiene su esposa. Ele não chamou Él no llamó o pastor Manuel Ponte sozinho. pastor Manuel Ponte solito. Ele chamou a esposa. Él llamó a su esposa. A esposa do Demétrio não pode ser pastora, La esposa del pastor Demetrio no puede ser pastor, mas pode ser uma coluna mas puede ser una de columna oração de oración por ele, por él. por esses pastores Por que têm esses suas pastores. esposas. E elas têm um ministério Y ellas tienen un de ministerio oração de oración que chora diante de Deus que lloran delante de e Dios diz: Senhor, y dicen, Señor, tem misericórdia tenga do misericordia meu esposo. de mi esposo. Ah, ele está sofrendo, Él está sufriendo, ele não é respeitado. él no es respetado. E o Senhor vai dizer para a esposa: Y el Señor va a decir a su esposa, não te preocupes, no te preocupes, fui eu que o levantei. fui yo que lo levanté, Eu estou com ele. yo estoy con él. Pastor Demétrio, não se Pastor preocupe. Demetrio, Deus está com você. Dios está contigo. Se você crê, dê um glória a Deus. Y si usted cree, dé un gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Você crê? Bendito sea Dios. ¿Te cree? De repente você está sendo perseguido por alguém, De repente usted está siendo perseguido por alguien ou desrespeitado por alguém. o desrespetado por alguien. Alegre-se. Alégrese. Essa é a prova Esa es la prueba que Deus está com você. que Dios está contigo. Amém. Amén. Porque quando Deus chama, Porque cuando Dios llama, Ele não vai facilitar muito. Él no va a facilitar mucho. Você tem que passar pela prova. Se tiene que pasar por la prueba. E se não for aprovado, Y si no fuese aprobado, é porque não tem chamado es ministerial. porque no tiene llamado al ministerio. Vocês creem assim, irmãos? ¿Ustedes Pastores, tienen así? porque a vitória não é do que começa, Porque la victoria no es de quien comienza, é daquele que termina. es de aquel quien termina. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Louvado seja el Señor. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Yo nunca pedí a Dios para ser un pastor. Trabalhei com muitos pastores. Trabajé con muchos pastores. Comecei a pregar. A primeira vez que eu preguei, Comencé a predicar. La primera vez que eu prediqué, tinha 13 anos de idade. yo tenía 13 años de edad. Era uma criança. Era un niño. Mas desde aquele dia, Desde aquel día, eu não parei mais. yo no paré más. E eu agradeço a Deus. Y yo agradezco al Señor. Porque se Ele me viu como um pregador dessa mensagem, Porque si Él me vio como un predicador de ese mensaje, Ele não viu ontem. Él no vio ayer, Ele não viu o ano passado. Él no vio el año pasado, Ele viu desde antes da fundação Él do vio mundo. antes de la fundación del mundo.
Não importa o que eu fosse passar. No importa lo que fuese pasar. Porque quando Deus levanta um homem, Porque cuando Dios levanta un hombre, ele tem que saber. Él tiene que saber. Porque a Escritura declara Porque la Escritura declara que todos os homens, que todos los hombres no Velho Testamento, en el Viejo Testamento, profetas, profetas, maiores ou menores, mayores o menores, todos eles, todos ellos, Deus pôs à prova. Dios los colocó en prueba. O mensageiro desta era El profeta de esta edad teve que ser provado, tuvo que ser probado. mas Deus estava com ele. Dios estaba con él. Você pode estar passando por uma prova, Usted puede estar pasando por una prueba. talvez seja muito difícil, Tal vez sea muy difícil. talvez você diga: Deus, eu não estou suportando mais. Tal vez diga: Dios, yo no soporto más. Mas Ele está dizendo para você: Él está diciendo a usted: não temas, no temas, eu estou contigo, yo estoy contigo, eu te ajudarei. yo te ayudaré. Nós temos lá no livro Nosotros tenemos en el libro de Juízes, Jueces um homem chamado Otoniel, un hombre llamado Otoniel. o primeiro juiz do livro de Juízes. El primer juicio del libro de Jueces. Jueces. E o nome Otoniel tem um nome muito tremendo, El nombre Otoniel tiene un nombre muy tremendo, que significa leão de Deus. que significa león de Dios. E ele ele pertencia à tribo mais pobre de Manassés. Y él pertenecía a la tribu más pobre. Eles não tinham muitas coisas. Él no tenía muchas cosas. E naqueles dias os midianitas os estavam oprimindo. Y en aquel día Os midianitas, los medianitas lo tenían oprimido. eles levavam quase tudo que eles plantavam. Ellos llevaban casi todo lo que plantaban. Os midianitas não os respeitavam, Los medianitas no lo respetaban. não se importavam com eles. No se importaban con él. E um dia Otoniel, Y un día Otoniel, ele estava escondendo o trigo él estaba escondiendo el trigo em um lugar en un lugar por causa dos midianitas. por causa de los medianitas. Mas um dia, enquanto ele estava ali, Un día cuando él estaba allí, quando Deus chegou para ele, cuando Dios llegó para él, e daí usando o Otoniel, y usando a Otoniel, por meio daquele homem, por medio de aquel hombre, insignificante para muitos, insignificante para muchos, Deus trouxe a libertação para aquele nos povo. trajo la libertación para aquel pueblo. Não importa o tempo. No importa el tiempo. Como eu estava ouvindo esta semana Cuando yo estaba oyendo esta semana uma mensagem por um pastor, el mensaje por un pastor, que ele pregou essa mensagem há 30 anos atrás, él predicó este mensaje a 30 años atrás, que Deus não respeita crise. que Dios no respeta crisis. Ele não respeita a situação que o seu país está enfrentando, Él ao no qual os respeta homens las estão, situaciones que el país está enfrentando, ao qual os homens estão fazendo. o cual los hombres están haciendo. Não que Deus ele violenta a vontade de ninguém, No que Dios violenta la voluntad de alguien. mas ele está guardando o seu povo. Él está guardando su Ele está pueblo, protegendo o seu está povo, protegiendo su pueblo, despertando o seu povo, está despertando su pueblo, trazendo a memória está trayendo la que memoria. tudo que você tem, Tudo que usted tiene, tudo que você é, todo lo que usted é por causa dele. por causa de él. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito seja Dios. E Moisés foi para o Egito Y Moisés fue para Egipto como libertador, como libertador e muitos não o aceitaram. y muchos no aceptaron. Ele manifestou todos os sinais e maravilhas que Deus havia Manifestó todos dado. los sinais. E aquele povo, depois de ver tudo isso, Y aquel pueblo, después de ver todo eso, eles passaram a falhar com Deus. ellos pasaron a fallar con Dios. Eles começaram a murmurar, Eles começaram a desrespeitar murmurar, Moisés. desrespeitar a Moisés. Moisés, não temos pão. Moisés, no tenemos pan. Moisés, não temos água. Moisés, no tenemos agua. Não temos carne. No tenemos carne. O que é que você vai fazer? ¿O qué vas a hacer? O que é que você, para que você nos trouxe para cá? ¿Para qué nos trajiste para acá? Lá no Egito tínhamos pão a fartar, En el Egipto teníamos pan sobrando. aquelas panelas de carne. Aquellas ollas de carne. E aqui não tem nada. Y aquí no hay nada. Mas é por meio do nada Es por medio del nada que Deus opera os sinais e que maravilhas. Dios opera los sinais y maravillas. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Olha, Mire, o profeta falando aqui el profeta dice aquí, no parágrafo 71, del parágrafo 71, ele diz aqui: eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. él dice: yo deseo traer otras cosas, sus memorias. Se Deus mandou o mensageiro
Si Dios mandó un mensajero, e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, lo vindicó con los sinais que él era un mensajero de Dios. então compete a eles obedecer este mensageiro. Le compete a ellos obedecer O el mensageiro. mensajero. Exatamente. Exactamente. Eles devem obedecer ao mensageiro Ellos deben de obedecer el mensajero e ter respeito por esse y mensageiro. tener respeto por ese Olhem mensajero. Josué e Caleb. Miren Josué y Caleb. Eles permaneceram ao lado de Moisés. Ellos permanecieron al lado de Moisés. O profeta diz aqui, mesmo que Moisés estivesse falhando, Mesmo que Moisés hubiera fallado, Josué e Caleb Josué y Caleb sabiam sabían que Moisés que Moisés era o mensageiro daquele dia. era un mensajero de aquel día. E da mesma forma, Y de la misma forma, Deus nos deu um mensageiro para esta era. Dios nos dio un mensajero para esta edad. Talvez com os olhos humanos, Tal vez para los ojos humanos, Satanás tente mostrar a você que há falhas na mensagem. Satanás tiene que mostrar lo que hay fallas en el mensaje. Esse é o papel dele. Ese es su papel. Torcer a palavra. Torcer la palabra. Fazer que você não entenda o que você está lendo. Hacer que usted no entienda lo que está Não se diciendo. preocupe com isso. No se preocupe con esto. Talvez você não enxergou bem algumas linhas. Tal vez usted no entendió bien algunas líneas. E você chega para alguém e diz, olha, eu não estou entendendo. Y usted llega para alguien y dice, no estoy entendiendo. Eu vou falar com o meu pastor. Voy a hablar con mi Eu vou pastor. saber o que é que ele entende aqui. Y voy a saber lo que él entiende de aquí. E você diz, pastor, eu estava lendo este parágrafo. Y usted dice, pastor, yo estaba leyendo este parágrafo. Eu não estou entendendo. Yo no estoy entendiendo. Interpreta ele para mim. Interprete para mí. E o pastor que é temente a Deus, Y el pastor que es temiente a Dios, que respeita o mensageiro, respeta el que mensajero, respeita a sua mensagem, respeta su mensaje. ele vai dizer, eu não sou intérprete. Y él va a decir, no soy intérprete. Deus já interpretou. Dios ya interpretó. Vá para casa. Va para su casa. Leia muitas vezes. Lea muchas veces. E você entenderá. Y usted entenderá. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Ter respeito Estuvo respeto. é algo que muitos, ou está faltando a muitos. Está faltando a muchos. Eu gostaria de falar algo neste momento. Me gustaría de hablar algo esta noche. Um certo dia, Un cierto día, um jovem joven, veio um sábado à tarde un sábado a la tarde, da sua igreja. de su iglesia, Ele tocava um instrumento, tocaba su instrumento, guitarra. guitarra. E ele saiu da igreja Él salió de la iglesia feliz feliz do ensaio. de la música, del Do- ensayo, Porque eles iam tocar no domingo porque ellos iban a tocar el domingo em uma determinada igreja. en una determinada iglesia. E ele combinou com os amigos Y él combinó con sus amigos. e chegando em casa, Llegando en casa, eles haviam combinado, les habían tratado tratado de ir ao cinema. de ir al cine. E quando chegou em casa, Y cuando llegó en casa, ele foi tomar banho, él fue a tomar baño, tomou uma roupa, pegó una ropa, vestiu vistió. e sua mãe disse, aonde você vai? Y su madre le dijo, ¿a dónde vas? Eu vou ao cinema. Yo voy al cine. Mas como? ¿Pero cómo? Você veio agora de um ensaio da igreja? Viniste ahora de la iglesia. Você vai tocar amanhã naquela igreja Vas a lá? tocar mañana en aquella iglesia. Como você pode sair de um lugar como aquele, ¿Cómo puedes salir de un lugar como aquel? onde se prega a verdade, Donde se predica la e verdad. você vai ao cinema? Y vas al cine. ¿Al cine? Ele disse, não mamãe, não tem problema. Él dijo, no, mamá, no hay problema. Deus não se preocupa com isto. Dios no se preocupa con esto. Nós somos jovens, Nosotros somos jóvenes. nós somos para frente, Nosotros vamos para adelante. para adelante. Nós temos que curtir a juventude. Tenemos que aprovechar la juventud. Então nós vamos ao cinema. Entonces vamos al cine. E a sua mãe entrou no quarto, Su madre entró en el cuarto, trocou de roupa, cambió de ropa, pegou sua bolsa tomó su bolsa e disse, eu vou ao cinema com você y também. dijo, yo voy al cine contigo Eu disse, también. a senhora vai ao cinema? Y él dijo, ¿vas al cine conmigo también? Ele disse, então vamos. Y dijo, entonces vamos. Chegaram no cinema, Llegaron al cine, compraram o bilhete, compraron el billete, el boleto, entraram na sala, entraron en la sala, sentaram bem à frente sentáronse bien en la frente e ela sentou lá. y ella se sentó a su Ela lado. pegou a sua bolsa, Ella pegó su bolsa, tirou a Bíblia sacó la Biblia e começou a ler. y comenzó a leer. E ela disse, a senhora está louca? Y él dijo,
mamá, ¿estás loca? Aqui não pode fazer isso. Aquí no podés hacer eso. Aqui não é lugar de ler Bíblia. Aquí no es lugar de leer la Biblia. Aqui é um cinema. Aquí es el cine. E ela disse, eu não posso ler a Bíblia aqui. Y ella dijo, yo no puedo leer la Biblia aquí. Eu disse, não, Y él dijo, no, a senhora está me envergonhando. la señora está me dejando con vergüenza. E ela guardou a Bíblia Ella guardó la e Biblia ficou assentada lá um pouco. y ya quedó sentada. E antes que começasse o filme, Y antes que comenzase, ela se ajoelhou ella se arrodilló e começou a orar. y comenzó a orar. E ela disse, mamãe, Y él dijo, mamá, que loucura! ¡qué locura! Levante-se! ¡Levante-se! Aqui não é lugar de orar. Aquí no es lugar para orar. Ela disse, por quê, filho? Y ella dijo, ¿por qué, hijo? Aqui é um cinema. Porque es el cine. As pessoas estão olhando. Las personas se están mirando. Vão lhe chamar de louca. Me van a llamar de loca. Está me envergonhando. Estás me envergonzando. Quer dizer que eu não posso ler a Bíblia aqui. Entonces no puedo leer la Biblia aquí. Não posso orar. No puedo orar. Ela disse, eu vou embora. Ella dijo, me voy a ir. Mas por que vai embora? Y él dijo, ¿por qué te vas? Eu disse, aqui eu não posso ler a Bíblia. Si no puedo leer la Biblia, Eu não posso buscar a Deus aqui. no puedo buscar a Dios aquí. Ele não está aqui. Él no está aquí. Aleluia. Aleluya. O profeta dizia já em uma mensagem El profeta decía en un mensaje, que ele jamais iria em um lugar él jamás iría en un lugar onde Deus não estivesse. donde Dios no estaría. Então jamais Jamás entre em um lugar entre en un lugar onde o Espírito de Deus não está. donde el Espíritu de Dios no está. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nosotros estamos viviendo los últimos días. As pessoas perderam o respeito. Las personas perdieron el respeto. Não respeitam mais os pais. No respetan más los padres. Os pais não respeitam os filhos. Los padres no respetan a los hijos. Às vezes os filhos estão em seus quartos A veces los hijos están en sus cuartos. e estão lá fazendo alguma coisa. Están haciendo alguna cosa. E os pais não batem na porta para abrir. Y los padres no baten la puerta para E abrir. eles já abrem de todo jeito, Ellos entran de cualquier manera. invadindo a privacidade deles. Entran invadiendo su privacidad. Isso é um desrespeito. Eso es un desrespeto. Temos que respeitar nossos filhos. Tenemos que respetar nuestros Ele tem hijos. seus direitos. Ellos tienen sus derechos. Precisamos ter esse cuidado. Precisamos tener esos cuidados. Porque nós pais Porque nosotros padres, ensinamos desde crianças los enseñamos desde niños que eles nos respeitem. que ellos nos respeten. Mas um dia Pero un día ele vai dizer, o Senhor está me desrespeitando. él dirá, usted está me desrespetando. Por quê, filho? ¿Por qué, hijo? Porque o Senhor não bate a porta quando quer Porque entrar. no golpeas la puerta cuando entras. E se o pai é consciente, Y si su padre es consciente, ele ama ao filho, él ama a su hijo, ele vai dizer, filho, me perdoa. él dirá, hijo, me perdona. Você já alguma vez pediu perdão ao seu filho? ¿Usted ya pidió perdón alguna vez a su hijo? Talvez você hoje o desrespeitou. Tal vez hoy lo desrespetó. Talvez você que é filho tenha desrespeitado seu pai, Tal vez usted que es hijo tiene respetado a su padre. desrespeitou seu pastor. Desrespetó a su pastor. E você não tem coragem de pedir Y perdão. no tiene coraje de pedir perdón. Você acha que isso é normal? ¿Usted piensa que esto es normal? O tempo vai apagar. El tiempo va a pagar. Como o irmão Brana falando numa determinada mensagem a respeito de Uzias, Como el hermano Brana habla en un determinado mensaje de Urias. que foi um grande rei. Él fue un grande rey. E ele agradou tanto a Deus. Y él agradó tanto a O Dios. mensageiro diz El mensajero que dice ele achou que él encontró que poderia passar impune diante de Deus que podría pasar de cualquier manera delante de Dios. pelos erros que ele estava cometendo. Por los errores que estaba cometiendo. Ele era rei, Él era rey. ele não era sacerdote. Él no era sacerdote. E ele queria fazer o papel do Él sacerdote. quería hacer un papel de sacerdote. Ele foi para um lugar onde Deus não lhe vindicou. Él fue para un lugar a donde Dios no lo llamó. Rei é rei, Rey es rey. profeta é profeta, Profeta es profeta. pastor é pastor, Pastor es pastor. diácono é diácono. Diácono es diácono. Então, se Deus não lhe chamou para ser pastor, Entonces, si Dios no lo llamó para ser não un queira pastor, dar uma de pastor. no quiera dar una de pastor. Se Deus não lhe chamou para ser um ministro, Si Dios no lo llamó para ser un o ministro. profeta diz: fique no seu lugar, El profeta dice, quede en su não lugar. faça isso. No haga eso.
Porque você pode ficar leproso. Porque puede quedar leproso. Foi o que aconteceu com Uzias. Que le aconteció a Uzías. Ele não ouviu o profeta. Él no vio el profeta. Ele disse, sai daí. Él dijo, sal de Aí não é ahí. teu lugar. Ahí no es tu lugar. Teu lugar é no trono. Tu lugar en el O trueno. sacrifício não é para tu ofereceres. El sacrificio no es para ofrecer. Isto é para o sacerdócio. Esto no es para reis, para sacerdote. E por vezes muitos diáconos, Y veo muchos diáconos, ministros, ministros, querem tomar o lugar dos pastores quieren tomar el lugar de pastores. e repreender o rebanho. Reprender el rebaño. Cuidado, Cuidado. esta unção não está sobre você. Esta unción no está sobre usted. O cajado pastoral, Callado pastoral. a unção pastoral La unción pastoral está sobre um homem que Deus está levantou sobre un hombre que Dios levantó. e o chama de Y pastor lo llama de pastor. pelo ministério quíntuplo. Ministerio quíntuplo. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Não vamos nos adiantar, Nos vamos a nos adelantar. mas tem algo que eu gostaria Pero hay algo que me de ler gustaría aqui numa mensagem de leer aquí en un mensaje. de como Deus quer cada homem, cada mulher, cada dona de casa, Como cada Dios jovem. quiere cada hombre, cada mujer, Porque cada joven. Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Porque Dios colocó cada cosa en su debido lugar. Você tem que respeitar isto. Usted tiene que respetar esto. Veja, Uzias foi repreendido pelo profeta. Vean, Uzías fue reprendido por el profeta. Então, se um pastor Entonces, si un pastor tem um diácono em sua igreja tiene un diácono en su iglesia que está querendo tomar o lugar dele, está queriendo tomar su lugar, ele tem que ter a coragem, él tiene que tener coraje, a intrepidez intrepidez e dizer: y decir, saia daí. salga de ahí. Esta unção não está sobre você. Esta unción no está sobre ti. Não lhe compete fazer No isto. te compete hacer eso. Foi Deus que me trouxe aqui. Y fue Dios que me trajo. Foi Ele que me levantou. Fue Él que me levantó. Foi Ele que me vindicou. Fue Él que me vindicó. Então este não é o seu lugar. Este no es su lugar. Mas a grande verdade Pero es la grande verdad. é que muitos pastores Es que muchos pastores têm medo de fazer isso. tienen miedo de hacer Eles não esto. têm coragem. Ellos no tienen Os coraje. púlpitos estão ficando Los frouxos. púlpitos están quedando flacos. O povo não sabe quem é pastor e quem é El diácono. pueblo no sabe quién es pastor y quién es diácono. Mas eu creio Pero yo creo que está chegando o momento está llegando el momento de nós tomarmos a posição da palavra, de tomar la posición de desta esta mensagem, este mensaje e fazer como profeta. y hacer como el profeta. Deus me enviou. Dios me envió. Você é diácono. Usted es diácono. Eu sou pastor. Yo soy pastor. Você é meu irmão. Usted es mi hermano. Mas respeite a palavra. Pero respete la palabra. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Na mensagem En el mensaje, influência, influencia, eu quero ler aqui um parágrafo yo quiero leer algún parágrafo de exemplo de ejemplo que nós devemos ser, que nosotros debemos de que hacer, um pai deve ser, que un padre debe hacer, uma dona de casa deve una ser, dueña de casa debe ser, um empresário. un empresario Un debe estudante ser, un estudiante debe ser. debe ser. Agora o profeta diz aqui no parágrafo Ahora el 53. profeta dice en el parágrafo 53, Agora nós encontramos ainda ahora encontramos todavía que um bom homem, que un buen hombre, abençoado por Deus, bendecido por Dios, porém se Deus lhe abençoa, si Dios lo bendice, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. permanece en la categoría que Dios te ha llamado. Se é um negócio, Si es un negocio, permaneça naquele negócio, permanece en aquel negocio, refletindo Deus. refletiendo a Dios. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, Y sea lo que Dios te ha llamado a hacer, deixe isto ser daquela maneira, deje esto ser de esta manera, porque Ele deseja que você porque Él desea que usted seja uma verdadeira dona de casa, sea una verdadera dueña de casa, para refletir sua influência sobre uma outra pessoa para refletir su influencia sobre otra persona, que desejaria ser uma boa dona de casa. desearía ser una buena dueña de casa. Se você é um bom homem de negócios, Si usted es un buen hombre de negocio, deixe sua vida ser de tal maneira deja su vida ser de tal manera que reflita Jesus Cristo em seu negócio, reflita a Jesucristo en su negocio, com honestidade, honestidad, integridade integridad e com coisas que realmente significam algo, y cosas que significan muchas cosas, porque alguém está observando sua vida, porque alguien está observando su vida. você está influenciando alguém. Usted está influenciando a alguien. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Dios tiene que tener una verdadera dueña de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Dios tiene que tener un verdadero joven en la escuela.
Deus tem que ter um real ministro, Dios tiene que tener un verdadero ministro, um verdadeiro homem de negócios, un verdadero hombre de negocio, alguém que o reflita, alguien que lo reflita. porque ali eles veem você, Allí esos vienen en usted. Cristo. Cristo. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer, No importa lo que el mundo tiene que hacer. aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Aquello no tiene nada que ver con usted o conmigo. Nós somos responsáveis Nosotros somos responsables para Deus por nossas vidas por Dios en nuestras vidas e por nossa experiência com y Cristo. por nuestras experiencias con Cristo. Seja aquilo que Deus determinou que você tem que ser. Sea aquello que Dios determinó para que usted sea. Um bom jovem na escola, Un buen joven en la escuela, em casa, en casa, no trabalho, de trabajo, em qualquer lugar. en cualquier lugar. Você tem que refletir Jesus. Usted tiene que refletir Jesús. Porque a palavra de Deus diz, Porque la palabra de em Dios 2 dice, Coríntios 5,17, 2 de Corintios 5, diz o santo 17, apóstolo Paulo, diz Paulo o santo diz- apóstolo Paulo, dice Pablo, se alguém está em Apóstolo Cristo, Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nueva criatura es. as coisas velhas passaram, Las cosas viejas pasaron. tudo se fez novo. Todo se hizo nuevo. Esqueça as coisas do mundo, Olvide las cosas del esqueça mundo. aquilo que você desejaria do mundo. Olvide las cosas del mundo. Você nasceu Usted nació para o louvor da glória de Deus. para la alabanza de la gloria del Dios. Não queira Jesus, aquele Jesus de 2000 anos atrás, No quiera aquel Jesús de 2000 años atrás, daquela manjedoura, aquella manjedora, ali cercado por aqueles animais, cercado por aquellos por animales, aqueles pastores, los pastores, por aqueles magos, por aquellos os sábios. sabios. Queira o Jesus da palavra, Quiera Jesús de la palabra. aquele que é o mesmo ontem, hoje, para Aquel que todo es mismo sempre. ayer, hoy, eternamente. Não fique no passado, No quede en el pasado. seu passado está morto. Su pasado está muerto. Queira este momento Quiera en este momento. em que esta mensagem está viva. Este mensaje está vivo. O mensageiro se foi, El mensajero se fue. mas a sua mensagem ainda está viva, Su mensaje está vivo. despertando os eleitos, Despertando los elegidos. aqueles que hão de ser manifestados por ela. Aquellos que han de ser manifestados por él. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Nós temos uma jovem na Bíblia, Nosotros tenemos una joven en la Biblia, filha de Jacó, hija de Jacob, chamada Diná. llamada Dina. Nós não sabemos se ela era bonita, Nosotros no sabemos si era bonita, alta, cabelo preto, cabello negro, mas de repente Diná pero de repente estava Dina em casa ajudando mamãe, estaba en casa ayudando a su madre, preparando a comida, preparando la comida. mas de repente ela resolveu sair De repente quiso salir e foi ver as filhas da terra. y fue ver las hijas de la tierra, Ela foi ver o mundo, fue ver el mundo, foi ver os prazeres do mundo. fue ver los placeres del mundo. E um dia, quando ela caminhava, Y un día en cuanto caminaba, um homem un hombre a viu la vio e enamorou-se dela y se enamoró de e ella forçou ela y la forzó e teve um colóquio com ela. y tuvo un caso Teve con él. amores, teve um caso com ela. Tuvo un caso con ella E ela correu, y ella corrió. contou ao seu pai. Él le contó a su padre. Seus irmãos não o respeitavam. Sus hermanos no lo respetaban. Intentaram matar aquele homem. Tentaron le matar. Aquel hombre, Tentaram matar aquele jovem. aquel joven. Mas havia algo naquela jovem. Pero había algo en aquella Por que joven. isso aconteceu com ela? Porque eso sucedió a ella. Se ela estivesse em casa, Si ella estuviera en casa, junto com sua mãe, junto con su madre, ajudando nos afazeres, ayudando a su madre, isso não teria acontecido. eso no había acontecido. E se você um dia saiu de sua casa, Y si usted un día salió de porque su não casa, quis obedecer sua mãe, porque no quiso e obedecer a você su disse, madre, eu quero conhecer o mundo, y usted dice, quiero conocer el mundo, eu quero ir no cinema, quiero ir al cine, eu quero ir a um jogo de futebol, yo quiero ir a juego de fútbol, eu quero ir a um show,
Yo quiero ir a una fiesta. Eu quero ouvir Roberto Carlos. Quiero oír Roberto Carlos. Eu quero assistir o jogo do São Paulo com Corinthians. Quiero ver un juego de São Paulo y Corinthians. Eu quero ver aqueles jogadores famosos. Yo quiero ver aquellos jugadores famosos. Eu estou curioso. Estoy curioso. E o papai e a mamãe diz: Y papá y mamá dice, filho, não vá. hijo, no va. Não é um lugar para No você. es lugar para ti. Você foi ensinado na Usted palavra. fue enseñado por la Você já palabra. ouviu a verdade. Usted ya ouviu A verdade. la verdad. Mas ele diz: mas papai, Pero él dice, papá, eu quero. yo quiero. Eu tenho minha vontade. Yo tengo mi voluntad. mi Eu tenho meu lugar. desejo. Yo tengo mi deseo. Não me importa o que aconteça. No importa lo que va a E suceder. o pai diz: então vá, filho. Y el padre dice, entonces va, E hijo. você vai se ver com Deus. Y vas a ver con E Dios. quando ele vai, Y cuando él va, algo acontece. algo le sucede. Se ele é um eleito, Si él es un elegido, ele tem que ser frustrado. él tiene que ser frustrado. Porque os eleitos de Deus Porque los elegidos de não Dios, se misturam com essas coisas. ellos no se Os mezclan- nascidos de Deus se mezclan con esas cosas. Los nacidos de Dios não têm desejo no tienen deseo das coisas do mundo. las cosas del mundo. Um jovem Un joven nascido de novo, nacido de nuevo, crente nesta mensagem, creyente en este mensaje, crendo nesse mensageiro, creyendo en este mensaje, não vai ter em seu coração no tiene en su o corazón desejo das coisas do mundo, deseo de las cosas del mundo. mas ele vai gastar tempo Él va a gastar tiempo em ler as mensagens, en leer el mensaje, em ouvir as fitas, en oír ouvir las as cintas, e ele vai crescer y espiritualmente. él va a crecer espiritualmente. Ela vai ser uma jovem santa, Ella va a ser una joven santa, um jovem santo, un joven santo. e eles não vão desejar um ao outro. Y ellos no van a desear uno al otro. Algo que tem acontecido nesses dias, Algo que ha sucedido en estos días. que tem destruído a vida de muitos Ha jovens, destruido la vida de muchos jóvenes, que se chama internet. que se llama internet. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso, Yo he hablado muchas veces sobre esto. mas eu creio que é bênção repetir. Yo creo que es bendición repetir. Como disse o apóstolo lá, Como dijo el apóstol Pedro, se não falha a memória, si no me falla la ele memoria, disse: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, no me canso de escribir las mismas cosas. pois é saúde para vós. Es salud para vosotros. E nós temos hoje o Facebook, Y nosotros tenemos hoy el Facebook, é o livro da face, el libro de la cara. da cara. E muitos eles põem suas fotos, Y muchos colocan sus fotos, ou um personagem, un personaje, que ali é o perfil da pessoa. allí es el perfil de aquella persona. Mas muitos estão pondo no perfil fotos de animais. Pero muchos están colocando las fotos de animales. Então não é um animales. Facebook, Entonces no es un Facebook, é um Face Animal. es un face animal, De um cachorro, de un perro, de um macaco, de un mono, gorila, un gorila, qualquer um animal. un bicho, cualquier animal. Mas um nascido de novo, Pero nacido de nuevo, o seu perfil su perfil será do Espírito Santo. será del Espíritu Santo. Você não vai expor outra coisa. Usted no va a colocar otra cosa. Você não vai postar fotos sensuais. Usted no va a colocar fotos sensuales. Você não vai mostrar decote, Usted no va a colocar decote, saias curtas, vestidos cortos, mostrando os joelhos. mostrando la rodilla. Que muitas vezes, muitas vezes para as reuniões, Muchas veces viene para la reunión que a saia tão curta, y el vestido tan corto que elas quando sentam, que ellas cuando sientan ainda têm a coragem y ainda tienen el coraje de usar a Bíblia de usar la Biblia ou uma mensagem o un mensaje para esconder a para brecha. esconder las piernas. Isto é uma abominação. Esto es una abominación. Deus é santo, Dios es santo. a sua palavra é santa. Su palabra es santa. Respeite a palavra, Respete la palabra. respeite a mensagem, Respeite o mensaje. respeite o mensageiro. Respeite o mensageiro. Não brinque com a palavra. Não juegue O com a Senhor palavra. está aqui. Esto está aquí. Aleluia! Lucas. Bendito seja Deus. Bendito seja Dios. E quando elas não tampam a brecha com a Bíblia, Y cuando ellas no están con la Biblia, elas tapando sus piernas, puxam, ficam, não tem como puxar. ellas no tienen como estirar.
Porque elas pensam que Largar. saia é borracha, Ellas piensan que vestido es borracha. mas não tem jeito. No hay manera. Tem que vestir uma roupa decente, Tiene que vestir una ropa honesta, honesta, santa, santa, vestiduras santas, vestiduras santas. porque Deus é santo, Porque Dios es santo. Ele é puro, Él es puro. Ele nos deu uma mensagem pura, Él nos dio un mensaje puro, irrepreensível, irreprehensible. como pregou o pastor Natalio aqui na abertura do Como encontro. predicó el pastor Natalio aquí en la abertura. E nós temos que ter respeito por isso. Y nosotros tenemos que tener Mas respeto alguém por disse eso. assim: ah, mas o irmão Brana pregou isso para aquele tempo. Pero ellas dicen, pero el hermano Brano habló estas cosas para aquel tiempo. O que Deus falou lá para Moisés em Deuteronômio, que a mulher não vestirá roupa de homem e homem roupa de mulher. Y que Dios habló para Moisés allá atrás en Deuteronômio que la mujer no debería de usar ropa de hombre. Foi lá para aquele tempo. Es ya para aquel tiempo. Hoje não. Hoy no. Estamos na era moderna. Estamos en una edad moderna. As lojas têm esses tipos de roupa. Las tiendas hay muchos tipos de ropa. Um dia, dois jovens Un día dos jóvenes, da mensagem, el mensaje, uma filha de pastor una hija de un pastor, e a outra filha de um diácono. la otra hija de un diácono. Elas estavam na cidade Ellas estaban en la ciudad e pararam de frente a uma loja y pararon de frente a una tienda e tinha na vitrine y estaba en la vitrine roupas femininas ropas femeninas indecentes, indecentes, imorais. inmorais. E elas pararam juntas, Y ellas pararon juntas olharam uma para a outra y miraron una para la otra e disseram: olha que coisa linda, y dijeron, qué cosa linda, pena que a gente não pode usar. qué pena que no podemos usar. A boca fala La boca habla daquilo que está cheio no coração. aquello que está lleno el corazón. Quem tem o mundo no coração, Quien tiene el mundo en el corazón, da sua boca de su boca sairá bobagens. salirá cosas horribles. Mas quem tem a palavra, Pero quien tiene la palabra, cantará a palavra, hablará la palabra, cantará a palavra, cantará la palabra, vai orar a palavra, va a orar con la palabra, vai testemunhar da palavra será un testimonio de la palabra e não desejará y no deseará as coisas do mundo. las cosas del mundo. Terá respeito Tendrá respeto pela palavra, por la palabra, mesmo que não possa usar, mesmo que no pueda usar, mas não vai abrir a boca pero no va a abrir su boca para falar tais coisas. para hablar tales cosas. Talvez muitos não falam Tal vez muchos no hablan por medo do papai, por miedo de su padre, medo do pastor, miedo de su pastor, mas eles esquecem pero ellos olvidan que Deus vê todas as que coisas. Dios ve todas las cosas. Aleluia. Aleluya. Bendito seja Deus. Bendito sea Dios. Eu me lembro de uma vez, eu estava terminando um culto, Yo me pastor acuerdo de Demétrio, una vez cuando estaba terminando un culto e uma jovem pediu para conversar comigo. y una joven pidió para hablar conmigo. Eu estava com a minha esposa. Yo estaba con mi esposa. Eu normalmente não converso com nenhuma mulher Yo normalmente no hablo con ninguna mujer. se minha esposa não estiver do Si mi lado. esposa no está de mi lado, Se for um assunto feminino, si fue un asunto femenino, então a minha esposa conversa com ela. entonces mi esposa habla con ella. E quando ela sentou, Y cuando ella se sentó, ela estava com uma saia curta, ella estaba con un vestidito curto, um pouco acima do joelho. un poco arriba de la rodilla. E quando ela sentou, Entonces cuando se sentó, a saia veio aqui para cima. el vestido vino acá. Eu me levantei Yo me levanté e porque eu creio na palavra, porque yo creo en la palabra. eu creio na mensagem, Yo creo en el mensaje. eu creio no que os santos apóstolos pregaram, Yo creo que los apóstoles predicaron porque eles foram inspirados por Deus. porque ellos fueron inspirados por Dios. Eu creio no mensageiro desta Yo creo era, en el mensajero de esta que era pregou a mesma coisa. que predicó la misma Então eu cosa. creio que a unção do Espírito Yo creo que la unción del Espíritu está sobre mim, está sobre mí. o sangue está sobre mim, La sangre está sobre mí. a unção está sobre La mim. unción está sobre mí. E naquele momento eu me En el levantei. momento yo me levanté. Eu disse: jovem, Yo dije, joven, quando você aprender a se vestir, cuando aprendes a te vestir, você venha falar comigo. venga a hablar conmigo. A sua roupa Su ropa, deve ter caído um pedaço do tecido lá atrás. tal vez cayó un pedazo allá atrás. Volte, Vuelva, pega ele lo tome e costura. y cosa. Talvez isso seja uma ignorância falar isto, Tal vez sea una ignorancia hablar esto, mas a Bíblia não fala em vestido curto, mas la Biblia no habla de esto, de vestido corto, fala em vestido. vestidos.
Talvez muitos dizem, eu não quero usar não porque eu vou ser ridicularizado na escola. Talvez dice, no vou usar porque... Talvez alguma moça, na escola. talvez alguma jovem diga, mas se eu usar um vestido abaixo do joelho, Pero se usar allá abajo, aquele jovem que gosta de mim, aquele joven que gusta de mim, ele não vai me querer mais, ele não me vai querer mais, ele vai me rejeitar. ele me vai deixar de lado, rechazar. Mas minha irmã, Pero mi hermana, se ele te rejeitar, si él te rechazar, o Senhor el Señor, te acolherá em seus braços él te acogerá en sus brazos. e vai dizer, não se importe, Y él dirá, no se importa, você é minha, usted es mía, você é minha serva, eres mi salva, eu cuidarei de você yo cuidaré de e ti, eu lhe darei um homem y yo le daré un hombre para ser seu esposo, para ser su esposo, segundo o meu coração. segundo mi corazón. Então não se preocupe com isso. Entonces no se preocupe con eso. Tema a Deus e obedeça a sua palavra. Tema a Dios y obedece. Respeite a palavra. Respete su palabra. Respeite a Deus. Respete a Dios. Respeite o seu pastor. Respete a su pastor. Respeite o seu vizinho. Respete a su vecino. Respeite o prefeito da cidade. Respete al presidente de la ciudad. Respeite o presidente da república. Respete al presidente de la república. Respeite o pior homem que seja. Respete al peor hombre que exista. Porque este é o dever de todos os santos. Porque ese es el deber de todos los santos. Vamos ficar de pé. Vamos a quedar de pie. Em nome do Senhor En el nombre Jesus. del Señor Jesús. Baixe a sua cabeça. Incline sus cabezas. Feche os seus olhos. Cierre sus ojos. Reverentemente. Reverentemente. Abra o seu coração nesta hora. Abra su corazón esta noche. E deixe que o Espírito de Deus trate de você. Deje que el Espíritu de Dios trate con usted esta noche. Talvez um dia, Tal vez un día, ou até mesmo aqui no encontro, tal vez aquí mismo en el encuentro, você desrespeitou alguém, usted respetó a alguien, ou alguém aqui da organização, os administradores. o alguien aquí de la organización. Talvez você chegou ali na cozinha, Tal vez llegó allí en la cocina, achando que aqueles irmãos pensando que aquellas hermanas, los hermanos, são seus empregados, son sus empleados. mas eles não são seus empregados. Ellos no son sus empleados, Eles são seus irmãos. son sus hermanos. Ali na fila, Allí en la fila, você não tem que ter exigências, usted no tiene que tener exigencia, mas louvar a Deus pero alabar a Dios por tudo aquilo que elas estão fazendo. por todo aquello que están haciendo. Você não pode dizer, Usted no puede decir, eu quero aquele melhor pedaço de carne. yo quiero aquel mejor pedazo de carne. Eu não gosto de carne com osso. No me gusta carne con hueso. Eu não quero este feijão. No quiero este poroto. Eu não tomo esse suco. Yo no tomo eso. Você vai ter respeito Usted tendrá respeto. e você vai louvar a Deus, Usted va a alabar a Dios. porque um grupo de irmãos Un grupo de hermanos se sacrificaram se sacrificando para que você estivesse se para alimentando. que pudieras te alimentar. E você vai agradecer a Deus, Usted va a agradecer a Dios. porque muitos pastores Porque muchos pastores se esforçaram, se esforzaron, deixaram seus afazeres, dejaron sus casas, sus deixaram afazeres, famílias sus familias para estar aqui, para estar aquí, também aprendendo también aprendiendo e sendo y repreendidos, siendo reprendidos. porque o profeta nos repreende. Porque el profeta nos reprende. Deus usou o profeta para tudo. Dios usó el profeta para todo. Não importa se somos pastores, No importa si somos pastores, se sairmos da linha, si salimos de la línea, há uma advertência de Deus por hay meio una do profeta. advertencia para todos. Então nós temos que ter cuidado. Entonces tenemos que tener cuidado. Pastor tem que respeitar um ao outro. Pastor tiene que respetar uno al otro. Não formar grupinhos. No formar grupitos. Ele não pregou bem. Él no predicó bien. Ele não é um grande pastor. Él no es un gran pastor. Ele vai respeitar. Él lo va a respetar. Talvez ele não estudou muito. Tal vez no estudió mucho. Talvez ele não fale bem. Tal vez no hable bien. Mas ele vai dizer, ele é um servo de Deus. Pero él va a decir, es un siervo de Dios. Ele é um servo de Deus. Es un siervo de Dios. E se você quer acertar nesta noite, Y si quiere acertar nesta noche, aí no seu lugar, ahí en su lugar, e você diz, olha, y olha usted dice, pastor, "Ay, oh pastor, eu desrespeitei meu pai. yo desrespeté su padre, Eu desrespeitei meu irmão hoje. y yo desrespeté mi hermano, Eu falei mal dele. hablé mal de él, Eu falei mal dessa mensagem. hablé mal de este mensaje, Mas hoje eu quero acertar. pero hoy quiero acertar. Eu não quero sair deste lugar Yo no quiero salir de este lugar sem acertar, sin acertar, sem pedir perdão. sin pedir perdón. Eu quero essa vitória na minha vida. Yo quiero esa victoria en mi Eu vida. vou derrotar Satanás. Yo quiero derrotar E Satanás. se você quer isso na sua vida, Si usted quiere esto en su vida, se você tem essa coragem, si tiene ese coraje,
até de vir aqui à frente. Até de venir aqui na E frente. talvez você tenha desrespeitado o seu pastor. Talvez tenha desrespeitado su E pastor. você vai dizer hoje: Satanás, Satanás, você estava me impedindo. estabas me impedindo. Mas hoje Pero hoy eu vou fazer isto. yo voy a hacer esto. Eu vou pedir perdão Yo voy a pedir perdón para que o nome do Senhor Jesus seja para que el glorificado. nombre del Señor Jesús Em nome do Senhor Jesus, seja alabado. enquanto os irmãos estão orando, Enquanto los hermanos están orando, todos de olhos fechados. todos de ojos cerrados. Se você está aqui nesta condição, Está aquí en esta condición. e se você quer Y si usted quiere confessar a Deus, confesar a Dios, se você pudesse, não sei, vir aqui à frente ou levantar a mão onde você si está. usted pudiera venir aquí a la frente o levantar su mano, quién sabe. E você vai orar aqui no altar diante de Deus: Senhor, Y va a orar aquí en el altar diciendo para Dios, quando Señor, terminar este culto, cuando terminar este culto, eu vou procurar o meu pai, voy a buscar a mi padre, eu vou procurar a minha mãe, voy a buscar a mi madre, eu vou pedir perdão a eles. voy a pedir perdón para ellos. E talvez você, pai e mãe, Tal vez usted, padre y madre, que desrespeitou seus filhos, que desrespeta a sus hijos, da mesma forma, de la misma forma, você vai dizer: usted va a decir, quando terminar o culto, cuando terminar el culto, eu vou procurar meus filhos yo voy a procurar mis hijos e vou acertar com eles. y voy a acertar con Eu ellos, vou acertar com o meu pastor. voy a acertar con mi pastor. Mas em primeiro lugar, Senhor, Pero en primer lugar, eu Señor, quero acertar contigo. quiero acertar contigo, Señor. Levante a mão aqueles que estão nessa condição. Levante sus manos. Mesmo aquellos que você están en não esas queira vir à condiciones. frente. Mesmo que não queira venir Mas se aqui você na quiser frente. vir aqui à frente, os pastores vão Pero estar si orando. quiere venir aquí na frente, Em puede nome do venir. Senhor Jesus. Los pastores estarán orando por ustedes. E nós vamos orar neste momento. Y nosotros vamos a orar neste Enquanto momento. estivermos orando, se você quiser vir aqui à frente, você possa Y vir. si quiere venir aquí na frente, Em nome do enquanto Senhor estamos orando. Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor En el nombre del Jesus. Señor Jesús. Vamos orar nesse momento. Vamos a orar neste momento. Vamos orar nesse momento. Vamos a orar neste momento. Deus está movendo. Deus se está O moviendo. Espírito de Deus está O movendo. Espírito de Dios se está É moviendo. Ele que quebranta os Él corações. es que quebranta los É corazones. Ele que faz todas as coisas. Ele hace todas las cosas. É Ele que faz que nós reconheçamos os nossos erros. Él hace que conocimos nuestros errores. Eu gostaria de convidar os pastores Me gustaría convidar a los para pastores levantar as mãos juntamente conosco para levantar las manos e fazermos juntamente esta con nosotros oração. y hacer esta oración Em nome do Senhor en Jesus. el nombre del Señor Jesús. Oh Pai querido, Oh Padre querido, em nome do Senhor en Jesus. el nombre del Señor O Jesús. profeta falou a nós nesta noite. El profeta habló esta noche E estes irmãos que aqui estão, y estos hermanos aquí están. eles ouviram Eles oyeron, e eles entenderam esta mensagem entendieron este mensaje para respeitar o seu próximo, para respetar a su respeitar prójimo, os seus pais, respetar sus respeitar padres, seus irmãos, respetar sus hermanos, respeitar esta mensagem, respeitar este mensaje, respeitar o mensageiro, respetar al mensajero, respeitar o seu pastor, respetar su pastor, respeitar o seu vizinho. respetar su vecino. Ó Deus, atende o clamor deles. Oh Dios, atienda su clamor. Eles estão aqui à frente Eles estão aqui na frente. e são sinceros. São sinceros. Ó Deus, vem quebrando agora Senhor, viene quebrando ahora todo o laço de Satanás, todo o laço de Satanás. todos os grilhões, Todos os grilhões. desfazendo agora Está haciendo ahora toda a obra das trevas, toda a obra das trevas. toda a obra de feitiçaria, Toda a obra de feitiçaria. macumbaria, Macumbaria. idolatria, Idolatria. espiritismo, Espiritismo. incredulidade, Incredulidade. e sejam eles libertos Senhor, seja liberto. em nome do Senhor Jesus Em Cristo. nome do Senhor Jesus. Derrama sobre eles esta vitória. Derrama sobre eles esta vitória. Nós reclamamos esta vitória. Nosotros reclamamos esta Unimos vitória. esta fé. Unindo a fé, Unindo a fé. juntamente com os pastores, Juntamente com os pastores. impondo as mãos sobre eles. Colocando as manos sobre E eles. nós cremos, Senhor, E nós cremos, que Senhor. eles já receberam o perdão, Que ellos já receberam. já receberam a vitória, Então a vitória. para a glória do teu nome, Por la gloria de tu nombre. porque só tu és digno Porque tu és digno de receber toda a de glória. receber toda Em nome do Senhor Jesus Em Cristo. nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Em nome do Cristo. Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos a aplaudir. Deus abençoe a todos. Dios te bendiga a todos. Em nome do Senhor En Jesus. el nombre del Señor Jesucristo. Aleluia, aleluia. Creio que Deus trouxe uma dosagem bastante gostosa nessa noite. Vocês estão felizes com isso? Eu creio que o Espírito Santo ele está trabalhando de uma maneira toda especial.
Ele usa cada um dentro da sua natureza, do seu dom, da sua capacidade, e eu creio que Ele tem sempre uma comida tão preparada, né, que todos podem ser alimentados, todos podem sair com alegria, todos podem sair em paz com Deus. Se você veio à frente, ou se você não veio, mas levantou a mão e fez aí do teu banco em você um altar, Deus olhou isso nessa noite. Também, se você realmente crê, todas as coisas são possíveis. O que nós precisamos nesta hora é um dia de lamentação, de consagração, de rendição ao Espírito de Deus, porque vivemos uma hora pressante, uma hora final na história e às vezes não temos chegado ao lugar que devemos chegar. E cada filho de Deus deve reconhecer nesta hora, nós estamos numa hora perigosa. As mulheres, as esposas devem agir como esposas, os filhos como filhos, jovens como jovens. Como diz o profeta, moço, use o teu cabelo como um moço. Homem, use o teu cabelo como o homem. Mulher, use o seu cabelo tão longo quanto possa ser. Não corte nem a pontinha. Não é o agrado de Deus. Se você cortou um pedacinho, a Bíblia diz que é melhor que rape. Mas eu creio que nós queremos ser fiéis à palavra. A palavra diz que a mulher que corta o seu cabelo, ela desonra seu próprio cabeça. E desonrando seu esposo, ela está desonrando a Cristo. E ele é um adultério espiritual. E muitos não sabem disto. As igrejas frouxaram, os pastores não falam mais disto, as mulheres sobem no púlpito de calças esportes, unhas pintadas, cabelos cortados, e eles têm tanto argumento teológico, Deus só quer teu coração, não é? Deus, como se Deus fosse um açougueiro, não é? Deus somente quer saber da posição da tua alma. Muito bonito, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é corpo, alma e espírito, plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Aí vai ver o valor de um pregador, de um ministro, de um pastor, quando ele pode falar a verdade. Ele não está obrigado a colocar a verdade, impor a verdade, mas ele é obrigado a dizer a verdade. E Deus o isenta, não é? Irmão Brand diz, você fica isento se você pregar a verdade. Agora, se você não prega a verdade, fica em dívida. E os ministros hoje estão muito em dívida. Olha por aí afora, nas denominações, sistemas, vocês sabem como a coisa chegou. O mundo e a igreja são tudo do mesmo material já. Mas há uma noiva sendo aprontada. Essa é a igreja espiritual. E Deus está restaurando esta igreja. E eu creio ser parte dela, você crê? Cada varão, cada um sabe a sua posição, como deve ser, e cada filho de Deus, se tem desrespeitado a mãe, o pai, palavra, gesto, você sabe, o Espírito nos advertiu grandemente nesta noite. Irmãos, assente-se um pouquinho, nós já estaremos aos avisos e estaremos despedindo. Eu creio que para amanhã, que já é sábado, poxa, passou tão rápido, né? Já estamos no fim do encontro. Amanhã, sábado, 8 horas, estaremos reunindo aqui com os ministros, os pastores, para dar sequência aos trabalhos. Hoje, à tarde aqui, depois do período pela manhã, que foi maravilhoso, falando da mensagem, aliás, o mensageiro falando para nós. Depois veio o irmão Anderson representando a gravação A Voz de Deus, e falou sobre o sistema da literatura, das mensagens, que eu creio que essas mensagens, para nós que temos revelação, sabemos que elas
não são uma Bíblia extra, não. É a revelação das Escrituras. Porque Deus prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério das Escrituras seriam revelados. E há uma voz aí. E essa voz, quando Deus envia um mensageiro, Ele envia ele com uma mensagem. Não existe mensageiro sem mensagem. Se você corre sem uma mensagem, está errado. O mensageiro pregou a mensagem. E a mensagem toda é o sinal. Vocês creem? Toda essa mensagem é o Espírito Santo. É o sinal. E nós precisamos expô-la. Tem gente que quando fala em sinal, eles só pensam ali na mensagem, o sinal, como um determinado ministro disse, né, se você ler só essa mensagem aqui é suficiente, não precisa mais. E expor aí está tudo bem. Agora, eu creio que quando falamos em sinal, o profeta diz, está falando do Espírito Santo. E ele diz, o Espírito Santo é como quando você fala motor. Motor vai muitas coisas ali. Para funcionar, tem válvulas, tem bobinas, tem uma série de coisas, né, para fazer funcioná-lo. Assim também, nós temos as mensagens complementares, mas a mais sobressalente foi o sinal. Amém? E devemos lembrar que toda mensagem é o sinal, é o Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Então, eu não vou comentar muito, mas eu creio que os pastores que estiveram foram muito edificados também com esse assunto da literatura, do que foi dito. E eu agradeço a Deus, agradeço ao irmão José Brana, lá nos Estados Unidos, que bondosamente, né, permitiu ao nosso precioso irmão Anderson representá-lo aqui para falar destas coisas. E nós, então, desde já, mandamos também uma saudação, né, para toda a família Brana, e especialmente o irmão José, que é um mensageiro escolhido de Deus como um pequeno vidente desde o nascimento. Vocês creem nisso? Tem muita gente que desrespeita isto e não sabe, não tem revelação e começa a atingir os ungidos de Deus. Estando certo ou errado, vamos respeitar. Vocês creem? Somos ensinados pelo mensageiro. E eu nunca procurei defeitos e não procuro defeito em ungidos de Deus. Se ele comete algum erro, alguma falha, tenho certeza que se ele é um eleito, Deus vai espremer o seu coração. Ele vai corrigir. E a Bíblia diz que não é bom que puna o justo quando ele comete erros. Mas você deve orar pelo justo, para que Deus o levante. Tem gente que é legalista mesmo, né? Gosta de oprimir. Qualquer coisinha já está, né, de pintinho, peru, elefante, vai indo por aí afora, né? Que Deus nos ajude a sermos cristãos, cristãos irrepreensíveis. Então nós vamos nesse momento inclinar as faces, fechar os olhos e vamos despedir, se for possível, o irmão, a irmã, dê a mão um ao outro aí, para uma oração agora, a favor dos trabalhos que seguirão, una a sua fé, creia numa grande vitória para os trabalhos que vão seguir. O povo de Deus deve aprender a clamar pelos próximos cultos. O irmão Brana diz, sempre ore pelos próximos cultos. Vamos curvar as faces. Eterno Deus, sabendo que o Senhor é aquele grande Jeová, que cobre tudo e todos, ó Pai, aquele que vive na eternidade, governa sobre, ó Deus, céu, terra, mar, sobre toda a criação. O Senhor está aqui através do Espírito Santo para nos ajudar nesse tempo. E creio que nós aprendemos algo tremendo nesta noite. Como respeitar, ó Deus, a cada filho de Deus. Ó Deus, todos merecem respeito. E devemos, ó Deus,
agir dentro do espírito que o teu anjo tem falado, pois ele foi enviado para restaurar todas as coisas, incluindo a educação cristã, o espírito cristão, ó Deus, a vida cristã. Ó Pai, ajuda-nos a viver da mensagem. Ó Pai, agora nós pedimos que o Senhor conserve a Tua graça sobre nós. Vamos regressar aos nossos lares, dependiosos ainda da Tua presença. Aonde quer que entrarmos, ó Deus, que o anjo do Senhor esteja ali para nos proteger. Leva Teus filhos debaixo do Teu paternal cuidado. E assim, ó Deus, nós pedimos pelos trabalhos que seguirão, que o Senhor em tudo seja o único a levar a glória, a honra e o poder. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor para o próximo trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar a última salva de palma para Jesus. Ele merece. Ele é digno disto. Amém, Jesus. E assim sendo, vocês podem assentar, saindo na ordem.